Primeiro se ajusta. Você agora vai poder treinar bastante. Deixando aqui. Entendi agora. Você, alemão? Vai. Cara, nossa, viado. Legal, viado. Ó. Isso. Satisfa, hein? E o bumbum lá atrás? Empinadinho. Para de olhar, malandro. Ó, isso, bumbum reto, bumbum reto. Isso. Mano, isso mesmo. Vai, Xijota, você agora. Você já vinha aqui atrás aqui, não. Você quer essas mãos Tu matou um cereja, cara, desse, cara? Sherry, Sherry.